pronunciamento por ocasião do lançamento da pedra fundamental da nova Escola de Sargentos do Exército Brasileiro em Pernambuco, o comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, lembrou a importância do Exército para o Brasil. O general disse: "Nosso Exército nasceu a partir da união guerreira entre negros, índios e brancos, combatendo irmanados na defesa do solo pátrio. Desde então, povo, pátria e exército estão amalgamados de forma indissolúvel em torno dos sentimentos de brasilidade, liberdade, justiça e igualdade. Nesses quase 400 anos de história, o Exército tem demonstrado à nação a sua capacidade operacional e seu compromisso com a defesa da soberania, do território e da unidade do Brasil." O general também falou da importância da escola de sargentos que será construída e que unificará a formação em todo o país. Ele disse: "A escola se destina a atender a elevados objetivos estratégicos do Exército. Deve ser um verdadeiro templo no qual serão ensinados, cultuados e praticados os mais nobres valores éticos e morais, além de desenvolver as virtudes militares essenciais ao soldado, tendo como inspiração os heróis de nossa história." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O comandante do Exército fará uso da palavra. Deixa aqui comigo aqui. Está escrito na placa da nossa pedra fundamental. Sobre esta pedra encontrada no Monte das Tabocas, onde começou a saga patriótica da insurreição pernambucana, invocamos a proteção de Deus para o início da construção da Escola de Formação e Graduação de Sargentos do Exército. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhores ministros de Estado, senhores oficiais do alto comando do Exército, demais autoridades civis e militares, amigos aqui presentes nesta solenidade. Hoje é um dia que se reveste de especial júbilo ao lançarmos a pedra fundamental da nova Escola de Sargentos do Exército. Materializamos a importância que a instituição confere à formação de seus quadros, bem como ratificamos o valor que a Força Terrestre confere à sua presença nas terras pernambucanas, berço da nacionalidade brasileira e palco da gênese do nosso Exército, nascido a partir da união guerreira entre negros, índios e brancos, combatendo irmanados na defesa do solo pátrio.
Desde então, povo, pátria e exército estão amalgamados de forma indissolúvel em torno dos sentimentos de brasilidade, de liberdade, de justiça e de igualdade. Nesses quase 400 anos de história, o Exército tem demonstrado à nação a sua capacidade operacional e o seu compromisso com a defesa da soberania, do território e da unidade do Brasil, assim como tem reafirmado a sua dedicação ao progresso do país e ao bem-estar da gente brasileira. Para que o Exército continue a realizar as exitosas entregas à sociedade, a capacitação e o valor moral de seus integrantes fazem-se essenciais, com fulcro no propósito de continuamente modernizar a qualificação dos quadros da Força. O sistema de educação e cultura do Exército, referência nacional na educação na era do conhecimento, tem como um dos principais projetos a reunião das 3 atuais escolas de sargentos em uma única escola, além das organizações militares que formam o primeiro ano da Escola de Sargento das Armas, potencializando nas áreas cognitivas, psicomotora e atitudinal a formação e a graduação dos sargentos de carreira. Após quase 2 anos de intensos estudos e de análise de variados fatores, a decisão do Comandante Supremo das Forças Armadas, concordando com a decisão do Alto Comando do Exército, para sediar a escola no campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, que perpassa diversos municípios dos arredores da capital pernambucana. O esforço sinérgico das autoridades nos níveis federal, estadual e municipal e da sociedade, que vem marcando o processo de implantação desse educandário militar, confere a necessária confiança em que, nos prazos estimados, vejamos concretizada tão relevante realização para o Exército, para Pernambuco, para o Nordeste e para o Brasil. Assinalo que o apoio do governo federal tem sido imprescindível nesse processo. Portanto, agradeço ao senhor presidente da República pela imediata compreensão da importância do projeto e pelo aval à implantação da escola em Pernambuco. Tenha certeza, presidente, que a pedra fundamental que ora lançamos será multiplicada em muitas outras, que em breve darão corpo ao que se antevê como uma das mais modernas escolas de nosso país. Além de incrementar a já elevada qualidade da formação dos sargentos, a escola proporcionará melhor equilíbrio geográfico das escolas do Exército no território nacional, fortalecendo a representatividade das regiões brasileiras na Força Terrestre. Para a sociedade, essa iniciativa do Exército homologa a sua histórica ação como um polo indutor de desenvolvimento econômico e social, motivando a geração de empregos e de renda, impulsionando a economia local, o que, por certo, resultará em inúmeros benefícios para a população, inclusive nos campos da educação e da cultura. Presidente, a recepção e o acolhimento de Pernambuco e do Nordeste à escola nos emociona por evidenciar os laços que unem o povo ao Exército, o que nos motiva a apresentar os mais profundos agradecimentos aos pernambucanos e a todos os nordestinos. Por isso, agradeço ao governo do estado de Pernambuco pelo seu empenho pessoal, à bancada federal do estado de Pernambuco e do Nordeste pelo essencial e expressivo apoio ao nosso projeto, e aos prefeitos dos municípios que abrigarão a escola
pela pronta disposição em contribuir com a infraestrutura local. Cabe destacar que neste campo de instrução, a exuberante natureza que podemos observar ressurgiu pela presença e pela ação do Exército, que reflorestou em larga escala uma enorme área de canaviais, honrando a tradição da força de preservação do meio ambiente. A Escola de Sargentos será modelar no desenvolvimento sustentável, adotando as melhores soluções para que a implantação ocorra com o máximo equilíbrio compensatório do eventual impacto ambiental, cumprindo os rígidos protocolos dos padrões nacionais e internacionais. Uma escola desse porte, moderna e que se destina a atender a elevados objetivos estratégicos do Exército, no que tange à dimensão humana, deve ser um verdadeiro templo no qual serão ensinados, cultuados e praticados os mais nobres valores éticos e morais, da mesma forma que deve desenvolver as virtudes militares essenciais ao soldado, tendo como inspiração os exemplos dos heróis de nossa história, especialmente o Duque de Caxias, patrono do Exército, e o sargento Max Wolff, herói da Força Expedicionária Brasileira. Ao ser acolhida por este solo histórico, a pedra fundamental da nova escola de sargentos servirá de eterna reverência àqueles que levantaram os sabres e as lanças para a então nascente pátria brasileira. Extraída do Monte das Tabocas, campo de batalha do primeiro embate contra o invasor estrangeiro em 1645, a saga patriótica da insurreição pernambucana, a pedra fundamental guarda nos elementos de sua rocha o sangue vertido por aqueles heróis na defesa da terra, servindo aos futuros sargentos da Força Terrestre como mais um exemplo de obstinação, de fibra e de tenacidade na defesa do Brasil, assim como de uma vinculação permanente entre a gênese e o futuro da nossa força. Ao presenciarmos o início simbólico da construção das instalações da escola, inegavelmente nos vemos inspirados também pelos sólidos ideais dos soldados que na Segunda Guerra Mundial prepararam-se neste campo de instrução para defender o nosso território e os ideais democráticos além-mar, assegurando a paz para os brasileiros. Por fim, o Exército, braço forte na nação, orgulha-se dessa tão relevante iniciativa e reafirma a união de sua mão amiga com as mãos dos pernambucanos e as de toda a querida gente nordestina para juntos fazermos a nova escola de sargentos do Exército ganhar vida neste local. Que o Senhor Deus dos Exércitos abençoe este virtuoso projeto e que permita que estejamos em um futuro breve entregando essa tão ambicionada escola ao Exército de Caxias, ao nosso povo e à amada pátria brasileira. Brasil! Acima de tudo! O presidente da República fará uso da palavra. Prezado General Paulo Sérgio, comandante do Exército Brasileiro, General Richard, comandante militar do Nordeste, meu companheiro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, Anzo Ferreira, prefeito de Jabotão dos Guararapes, e o nosso Dom Fernando Guimarães, arcebispo militar. Retornando a Pernambuco, uma imagem vem à minha memória. Lembro dos meus tempos de cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, onde sempre, quando possível, nas asas da FAB, vinha curtir umas férias em Olinda. Mas uma das vezes eu não tive as férias desejadas.
fui capturado pelo comandante da unidade, que estava formando um grupo de oficiais temporários, e eu fui alçado à situação de auxiliar de instrutor. Essa passagem valeu para mim um honroso convite por parte do comandante do curso de artilharia a entregar uma espada a um oficial general promovido em Brasília naquela época. Hoje, retornando mais uma vez a Pernambuco, ao nosso Nordeste, a grata satisfação, como chefe supremo das Forças Armadas, em inaugurar, em começar, em dar o início às obras de uma grande e única escola de formação de sargentos do Exército. Aqui juntam-se 3 escolas e 15 cursos do Brasil. Obviamente, a instrução melhor centralizada será melhor administrada, poupando recursos e garantindo uma melhor formação para esses jovens que se voluntariam a entrar para o nosso Exército Brasileiro. A escolha deste local, apresentado a mim pelo senhor comandante do Exército, longe de uma escolha política. Outros 2 estados que disputaram foi Rio Grande do Sul e Paraná, do meu amigo governador Ratinho. A escolha apresentada pelo comandante do Exército foi técnica. E assim sendo, voltando aqui aos berços do Exército Brasileiro, que data 1648, aqui a formação dos nossos futuros sargentos do Exército, bem como o curso de formação, curso de aperfeiçoamento dos mesmos. Ganha o Nordeste, ganha o Exército, mais do que tudo, ganha o nosso Brasil com essa escola que nasce com tudo para ser uma das melhores do mundo. Senhor comandante do Exército, cumprimento-o pelo empenho, pelo estudo, pelo patriotismo e pela escolha desse local. O Nordeste cada vez mais se apresenta para nós brasileiros como um local de berço de futuros também sargentos do nosso Exército. Assim sendo, meu muito obrigado a todos, meus parabéns. E apenas para relembrar, já que o nosso prezado aqui, Dom Fernando, falou alguma coisa. O Brasil, acima de tudo, vem no início do século passado. E o Deus, acima de todos, vem da grande formação, da maioria da nossa população que é cristã aqui no Brasil. Assim sendo, parabéns a todos, parabéns ao nosso Brasil, viva o nosso Nordeste! Brasil! Acima de tudo!